O objetivo de hoje com esse tema é a gente trazer uma reflexão do que nós encontramos na casa espírita. É fato histórico, eu não estou falando do que ocorre no domingo, na segunda, na terça, na quinta, no sábado. Para mim pouco importa, ou se é outra casa espírita, uma igreja, um templo, pouquíssimo, mas pouquíssimo mesmo importa o local abordado. Mas o fato é que o tema tem como principal objetivo trazer a compreensão do nosso relacionamento com a doutrina ou com a religião que nós optamos, que nós escolhemos como um modelo, como um norte para as nossas atitudes. O termo fenomenologia, ele está muito longe de ser abordado especificamente pela doutrina espírita. Ele vai ser muito melhor abordado dentro da filosofia e dentro da psicologia. E meu objetivo aqui hoje não é falar sobre psicologia e nem sobre filosofia. Afinal de contas, o que eu vou expor aqui está bem baseado na superficialidade. Ou seja, para se aprofundar no tema fenomenologia, vocês vão ter que se virar. Bonzinho da minha parte? É assim que as coisas têm que funcionar. Ouvimos coisas diferentes ou coisas que já são do nosso campo intelectual e vamos, por conta própria, buscar o estudo, o aprimoramento. Mas a grande questão é, nós temos aí fenômeno, é o mesmo que fenomenologia? Vamos pensar no seguinte, nesse aspecto. Nós temos algumas preocupações íntimas quando nós resolvemos buscar uma religião ou uma doutrina. Não temos? Nós podemos estar passando por algum sofrimento. Esse sofrimento normalmente é de cunho moral. Se pararmos para analisar friamente nesse momento, toda dor, todo sofrimento que nós possuímos e buscamos uma religião, ele tem cunho moral. É porque nós não aceitamos algo, porque nós temos dificuldade de relacionamento, de expor nossos sentimentos. Ou seja, nós temos uma imensa dificuldade de nos acertar com os outros através do nosso próprio reequilíbrio. Então, normalmente nós confundimos o termo, fenomenologia com um fenômeno. Ao adentrar uma casa espírita, normalmente nós buscamos o quê? Conforto? Seria isso? Tá. Pois bem, muitos não procuram apenas o conforto. Muitos buscam, dentro das casas espíritas, os fenômenos propriamente ditos, Ou seja, não apenas identificar, aprender sobre o que se passa consigo mesmo, mas busca o lado fantasioso do objeto de estudo da doutrina espírita, que é a mediunidade. Então a curiosidade, ela também atrai, além da dor, além da necessidade de reequilíbrio. Aí vem a seguinte questão: se a fenomenologia ela não é um assunto direto da doutrina espírita, qual a relação que ela possui? Por que eu estaria aqui hoje abordando esse tema? Qual a necessidade? Isso nós vamos passar em breve. E a terceira e última, que eu gosto de trazer sempre para a reflexão de todos, Qual o teu objetivo numa casa espírita? Aprender sobre si mesmo, Ou buscar a facilidade vinda da opinião alheia? Lembrando que esse tipo de conceito não ocorre só dentro da casa espírita. Muitas vezes nós buscamos a psicologia, a psicanálise, justamente com os mesmos objetivos. As pessoas sofrem, têm determinadas cismas, não se aceitam, não buscam dentro de si qual o motivo de tanta dor, de tanta incompreensão. Quando não apelam para uma religião, apelam para o lado materialista e buscam a psicologia. Mas não buscam a psicologia e a psicanálise com o objetivo de ouvir, analisar, trazer para dentro de si
as ferramentas que são utilizadas e modificar o seu pensamento e a sua atitude. Busca, na maioria das vezes, como ocorre nas religiões, alguém que lhe leve ou conforto, coisas boas aos seus ouvidos, porque é sempre muito agradável ouvir coisas boas, né? Delicadas, e muitas vezes quando ouvem a realidade ou são direcionadas para a sua própria realidade, obviamente que abandonam, né? Tanto os tratamentos na psicanálise e psicologia, como ocorre também nas religiões. Na casa espírita, a evasão também de tratamentos é muito grande, se a gente for parar para analisar. Por quê? Porque às vezes começa a se movimentar o seu interior, começa a se movimentar o seu íntimo, e é claro, ninguém gosta de se autoavaliar, ninguém gosta de se expor. Antes de começar especificamente, gosto muito de aproveitar coisas que acontecem comigo no dia a dia. E estava eu ontem numa festa, também participo de festa já, apesar dessa cara carrancuda, eu ainda costumo ir em alguma festa. Mas vejam bem, se aproximou uma amiga já de velha data, eu já sabendo das suas dificuldades de convívio com a família e outras coisas, e essa pessoa se aproxima de mim, me cumprimenta, as formalidades naturais, e começa a retomar assuntos que já ocorreram há 10 anos. E que, acompanhando esse caso, durante esses 10 anos, todas as oportunidades que ela possui, ela se aproxima de qualquer pessoa que esteja disposta a ouvir, e relata novamente todo o seu problema. E ela tem um hábito que eu acho que vocês vão até achar interessante, no mínimo estranho, porque eu acredito que ninguém ouviu a utilização desse termo até hoje. Ela fala assim: o meu obsessor. Porque o meu obsessor fala comigo o tempo todo. Eu falei, perfeito. Eu, uma pessoa curiosa, extremamente curiosa, comecei a conversar com ela, e como espírita convicto, comecei a conversar com o obsessor dela. Mentalmente, é claro. Passados-se aí uns 5 minutos, mais ou menos, eu comecei a fazer a minha pesquisa. Comecei a perguntar para ela o que esse espírito estava falando para ela no momento. Se ele estava incomodado com o que eu havia falado para ele, se ele estava incomodado com algum questionamento. E a resposta foi muito tranquila. Ela falou, não, ele está calminho aqui, sentado nos ouvindo. Eu falei, perfeito. Continuamos a conversa, eu fiz novos questionamentos ao espírito, mentalmente, e retomei o questionamento. O que ele estava falando nesse momento? O que acontecia naquele momento? E a resposta foi objetiva, muito curta e clara. Nada. Ele está feliz, ele está tranquilo. Beleza. Após essas duas análises rápidas, eu expus para ela o que eu havia feito. Eu falei, olha, durante todo o processo de conversa que nós tivemos, eu conversei com o seu obsessor, né? É seu, mas eu tenho o direito de conversar com ele. Expus para ele a problemática, o porquê que ele estava acompanhando, que a partir daquele momento ele não poderia mais acompanhá-la e tal, aquelas coisas que a gente costuma desenvolver durante uma reunião de desobsessão. Aí ela deu um sorriso para mim e disse assim, agora, nesse exato momento, ele disse que quer te matar. Maravilha, né? Um caso típico de autoobsessão. Ou seja, uma voz interior batendo constantemente por uma mágoa, por um ressentimento, por não saber lidar com as situações que a envolveram durante todos esses 10 anos. A pessoa passa a criar o seu quadro de proteção, a conversar consigo mesmo o tempo todo, passa a fazer tratamentos durante 10 anos, né? E 10 anos de animismo, de autoobsessão. Ela falando consigo mesma, ela lhe confortando, ela afastando ela mesma das pessoas que buscam instruí-la. Ou seja, autoobsessão, autofascinação. Pode haver algum processo obsessivo? Claro, né? A influência espiritual, o nosso quadro de pensamento vai atrair, é claro, espíritos com uma certa afinidade. Eu sofro
eu sou melancólico, eu induzo o meu pensamento, automaticamente eu vou ter as companhias espirituais que são condizentes com o meu quadro mental. Perfeito? Alguém aqui sofre de auto-obsessão? Não, né? De muito difícil. Oi? Depende da hora. Pois é, né? Então dá-lhe tratamento. Então, o que é o fenômeno, né? Na doutrina espírita? Onde se iniciou? Quantas pessoas aqui estão no curso? Maravilha. Então vocês já devem ter ouvido o que eu vou falar, e o foco principal não é vocês, mas apenas para reorganizar, reeducar as ideias. O primeiro fato observado foi o da movimentação de objetos diversos, né? Designaram-se vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Isso vocês vão encontrar no livro dos Espíritos, talvez página 21, 20 ou 22. Listando alguns fenômenos, né, estudados. Esses são apenas alguns, entre as muitas variedades, tá? Ação oculta do pensamento ou inspirações. Vocês acabaram de ouvir um caso de ação oculta do pensamento. A gente só não sabe o pensamento de quem, mas foi um caso de um fenômeno psíquico. Manifestações físicas, ruídos, movimentos, escrita direta. Coincidentemente, o Fantástico passou um programa, né, acho que é o Globo Repórter, sexta-feira, falando sobre fenômenos, né? Infelizmente eu desliguei no primeiro capítulo. Mas enfim, ao estudarmos as manifestações físicas, nós vamos saber a possibilidade, né, da mudança de objetos de lugares, que pode ser que ocorram com certa frequência, mas por nós não estarmos focados, não darmos tanta atenção, a gente não percebe determinados detalhes. Mas podem ocorrer sim, isso não é coisa totalmente do passado. Manifestações visuais ou anímicas, como vidência, clarividência, retro e pré-cognição. E manifestações inteligentes, né? Vou citar aqui duas, a psicografia e a psicofonia. Então, tudo isso faz parte do fenômeno espírita, estudado pelo Espiritismo. Alguém aqui se identificou com algum destes? Tem uma determinada preferência? Alguém aqui gosta, por exemplo, da valorização, da análise dos próprios pensamentos? Ótimo, vocês estão num campo de estudo. Alguém aqui tem preferência pelo fenômeno, né, da escrita direta, das manifestações físicas, da ectoplasmia, que seja? Vocês estão num campo de estudo do Espiritismo. Alguém aqui tem uma vontade maior de estudar sobre as manifestações visuais, entender melhor sobre isso? Também estão dentro do campo de estudo da doutrina espírita. Alguém aqui tem uma particularidade com a psicografia? Tem tendência a escrever ou tem tendência a valorizar mais o que é psicografado? Ou valorizar mais o que o médium fala? Estão dentro do campo de estudo do Espiritismo. Agora, se todos estão dentro desse campo de estudo, eu gostaria de fazer uma pergunta. Como nós nos relacionamos com essa vontade de nos aproximar do fenômeno? Qual o nosso objetivo ao nos aproximar do fenômeno? É um aprendizado? É entender o processo, é entender o que há por trás? Se há realmente uma manifestação inteligente, algo a ser ensinado universalmente para todos, ou se trata apenas de um conforto, né? Vocês perceberam, vamos falar de psicografia e psicofonia, que normalmente as psicografias, elas são de cunho de conforto espiritual? Minha mãezinha, meu filhinho, eu estou bem, estou ótimo, fique em paz. E é justamente por esses termos, por esses jargões, que muitos céticos buscam a crítica do fenômeno. Porque a maioria das pessoas buscam interagir com esse fenômeno não para estudar e averiguar realmente o que há por trás, mas para se sentir bem.
Se sentir bem, vai entrar em que caso? No religiosismo apenas. Quando nós nos tornamos religiosos, nós esquecemos de analisar as coisas à nossa volta e perdemos uma grande oportunidade de identificar quando estamos sendo enganados, quando estamos sendo levados, em banho-maria, para que continuemos num estágio de alto conforto espiritual. Bom, só para dar uma pincelada, a fenomenologia é o estudo da experiência subjetiva de consciência, que tem suas raízes na obra filosófica de Edmund Husserl. Estudo da experiência subjetiva. Nem eu entendi isso agora. E agora? O que é subjetivo? É aquilo que não transparece, é aquilo que está na nossa mente, aquilo que ficou muitas vezes, vamos passar para a literatura, aquilo que ficou nas entrelinhas. É quando a gente lê algo, observa algo e ele não está explícito, quando ele não está claro naquilo que nós estudamos. Ou seja, nós vamos ter que inferir, nós vamos ter que deduzir o que há por trás disso. E isso vocês não vão conseguir fazer num parágrafo, num livro, Vocês vão conseguir fazer no estudo completo da obra de um determinado autor. Fora isso, é mera curiosidade. Basicamente, nós vamos trabalhar dessa forma: eu versus o mundo. Nesse momento, vocês conseguiriam criar uma imagem de reaprendizado, de fenomenologia, do qual vocês já passaram? Eu com o mundo. O que significa eu com o mundo nesse exato momento? O que o mundo tem a nos oferecer? O que nós queremos? O que nós extraímos do mundo? Nós estamos aqui para aprender, não é? E para aprender nós precisamos interagir. Mas há duas fases, Do interagir e do aprender. Então, como eu me relaciono com as coisas? Vamos pensar da seguinte forma. Em uma explicação bem reduzida, o fenomenólogo está no mundo pesquisando. Quem aqui pesquisa no seu dia a dia? Pois é. O pesquisar, ele é um ato constante do ser humano. Vocês, quando crianças, se lembram de ter tentado enfiar o dedo na tomada? Sim? Se lembram dos seus filhos tentando fazer isso? Vocês correndo lá? Não, faça isso, pelo amor de Deus, vai morrer. Então, o ato de pesquisar, o ato de buscar, ele é um ato interno, subjetivo do ser humano. É um ato de busca constante. É algo que a gente faz para a nossa própria realização. A gente não busca estudar, compreender, interagir com o mundo para os outros. Eu não busco interagir para você, eu busco para mim, para a minha compreensão. Então, eu aprendo sendo parte da experiência. Eu aprendo observando a experiência. Eu não aprendo ouvindo apenas os outros. Eu não aprendo extraindo informações desejáveis apenas que os outros possam nos trazer. Então nós temos aqui um exemplo, não quis colocar o exemplo da criança pondo o dedo na tomada não, porque é muito chato, mas nós sabemos como se planta, não sabemos? Mentira, a maioria de nós aqui nem sabe cultivar uma flor, a maioria, mas nós temos a teoria disso, Nós sabemos sobre a semente, germinação, terra, a gente tenta pôr em prática, às vezes não dá muito certo não, por falta de habilidade. Mas nós sabemos o princípio, nós aprendemos como isso ocorre. Mas em algum momento na nossa vida, nós passamos por essa experiência. Nós utilizamos o nosso tato, a nossa sensibilidade, o nosso lado exploratório e buscamos trabalhar com determinadas coisas. Pô, mas nessa vida eu nunca plantei nada. Mas nós não acreditamos apenas numa existência, acreditamos?
Então o ato exploratório, o ato de pesquisa, ele é uma constante na nossa vida há milênios talvez. Então muitas vezes nós já possuímos um conhecimento estagnado, guardadinho no nosso arquivo mental. O fenômeno humano, ele contém, o ato da fenomenologia, ele contém o lado externo, né, que é afeito ao polo objetivo do comportamento, o que os sujeitos de pesquisa fazem e dizem, que é passível de ser identificável por mais um observador. Então, o lado externo do fenômeno, dentro da doutrina espírita, seria aquilo que nós podemos enxergar. É aquilo que em grupo todos possam observar. Se nós colocarmos alguém aqui para trabalhar com a psicografia ou com a pintura mediúnica, que o nome é muito difícil agora, travou meu cérebro, ou com a psicofonia, vocês vão estar vendo o quê? A pessoa escrevendo, a pessoa pintando, né? Ou a pessoa falando. Porém, todos esses atos, eles também podem ser subjetivos, e nós vamos ver isso mais adiante. O lado interno, né? Afeito ao polo subjetivo da experiência, emoções, pensamentos, sensações, que não é observável pelo observador. Quando não é observável pelo observador, é porque se passa na intimidade, né, do objeto que produz o fenômeno. Ou seja, alguém que está psicografando, nós temos a capacidade apenas de ver o que ele escreve. Mas nós não sabemos, não conseguimos interagir com o que ele pensa, com o que é passado para ele. A única forma que nós temos de interagir com esse objeto de estudo é a leitura. O Hermínio C. Miranda, ele tem uma frase muito interessante, que ele fala o seguinte: eu escrevo para saber o que eu penso. Ou seja, quando eu falo, simplesmente, eu mesmo esqueço o que eu falei. Os outros à nossa volta esquecem o que nós falamos. Então fica muito fácil, né, de sermos enganados pelo nosso próprio pensamento e pelo pensamento alheio. Agora, quando eu escrevo, quando eu leio, eu tenho a oportunidade de reler. E dentro dessa releitura constante, nós vamos captar a subjetividade do que está escrito ali. Nós vamos captar as emoções, ou seja, nós vamos passar a extrair o que não está exposto na escrita de cada um. Então a psicografia, ela passa de um objeto externo para um objeto interno, quando o fenomenologista, ele busca pesquisar as situações. E em todas essas atividades vão ser dessa forma. Na psicofonia vai ocorrer a mesma coisa. Nós vamos ouvir, né? Nós vamos lidar com o lado externo do objeto de estudo. Mas eu posso até perguntar para as pessoas que trabalham em reuniões mediúnicas, durante anos, o que nós extraímos é aquilo que realmente desejamos. Porque são tantos os diálogos que nós não temos condições de analisá-los um por um, se não houver uma gravação, se não houver algo escrito. Então nós vamos trabalhar com o lado mais prático da coisa, seja o conforto, seja um entendimento rápido sobre o sofrimento de determinado espírito. Já o que escreve, ele deixa uma marca, ele expõe o seu sentimento de verdade para que ele possa ser analisado. Kardec, ele era muito adepto da psicografia. Se não fosse isso, ele não conseguiria fazer uma análise 100% dentro de toda a obra que foi criada para o Espiritismo. Ou seja, ler e reler, perguntar e perguntar quantas vezes forem necessário para extrair a verdadeira essência de cada ensinamento. Agora, uma pergunta que vocês vão fazer a vocês mesmos, tá? O que nós esperamos da casa espírita? O que nós desejamos? Nós estamos querendo realmente, de fato, aprender o que é a doutrina espírita, sermos pesquisadores, interagir com aquilo que nós aprendemos exteriormente e transferir esse aprendizado para uma análise interna,
Ou nós ainda preferimos as consultas mediúnicas? É mais fácil nós estudarmos a mediunidade ou chegarmos num médium ostensivo, né? E perguntar para ele o que está acontecendo com a gente? O que é mais confortante? Pois é assim que funciona. Todo mundo entendeu o que é fenomenologia e o que é fenômeno espírita? Vamos pensar nas mesas girantes? Com a pesquisa histórica, né, nós possuímos conhecimento a priori para identificar algum ou muitos fenômenos espíritas. Assim, na semelhança, temos a possibilidade de deduzir a sua realidade, se ele existe ou se ele não existe. Ou seja, já não é necessário sessões, né, de ectoplasmia para identificar o fenômeno. Então, muitas vezes as pessoas pensam, por que o Espiritismo abandonou determinadas práticas? Porque existem fatos históricos, existem análises históricas, e simplesmente se apegar aos efeitos físicos não vai especificamente nos levar ao autoconhecimento, à alta reflexão. Mas existem pessoas que ainda preferem esse tipo de atividade? Existem. A espiritualidade permite que essas atividades sejam desenvolvidas em outras casas espíritas ou outras doutrinas, porque o espiritismo ele meio que se fechou aos fenômenos? Permite. Porque se não fosse algo passível de estudo ainda, de aprendizado, de reeducação para a humanidade, nós não precisaríamos desse tipo de fenômeno. Então, tudo o que nós ouvimos exteriormente, a doutrina espírita tem um objetivo. E nós não podemos julgar nenhuma doutrina, nenhuma pessoa que passe a trabalhar dessa forma. Tá? E muito menos a moral dessas pessoas. O que elas fazem com o dinheiro arrecadado, se arrecadam, isso para mim é o que pouco importa. Para mim o mais importante é que muitas pessoas se aproximam de um determinado conhecimento através de algo que para nós deve ter ficado para trás. E nós não podemos esquecer a importância disso tudo. Vamos fazer um teste? O que isso lembra para vocês? Pode falar agora, né? Um limão, né? Só lembra o limão? Lembrou o gosto? Chegou a arder aqui? O meu ardeu. Ó, só de pensar no limão. Nós tivemos duas experiências aí. Uma objetiva e uma subjetiva. Tá? Por já conhecer, por já interagir com o limão, né? Mas eu sei que o limão é azedo. Eu posso fazer uma limonada, colocar um açúcarzinho, melhora pra caramba, né? E eu não preciso ir lá chupar o limão para saber que ele é azedo, preciso? Então é mais ou menos assim que a coisa funciona. Então assim, a experiência sensorial basta para saber do que se trata. Isso chamamos de empirismo. Ou seja, usar a nossa razão, usar a nossa inteligência dentro dos aspectos já estudados para extrair aquilo que é afrontado diariamente a nossa vida. Ou seja, ao assistimos um Globo Repórter ontem e observarmos aquele caso do cara que matou o amigo dele lá, nós vamos saber que sim, é possível um copo mudar de lugar, um copo cair no chão, é possível de repente ouvir gritos dentro da casa, passos, enfim. Nós não precisamos estar lá, nós não precisamos fazer um reality show dentro da casa para identificar isso. Nós sabemos até como lidar com essas situações. Pensar a psicografia como um fenômeno subjetivo. Lembra o que eu falei agora há pouco? Muitas críticas foram feitas a Chico Xavier, muitos contraditores. Mas o fato é que pessoas estudaram também as evidências, as realidades de tudo que era contido nas cartas. Então existem pessoas, né, que trabalharam com o estudo. Vocês talvez encontrem isso é um vídeo gravado no Nono Enlip, que ocorreu em agosto. O pesquisador se chama Ademir Xavier
e ele fala sobre as provas da sobrevivência. Ele faz uma análise geral das cartas, né, de Chico Xavier. Todas as pessoas que ele conheceu, que se aproximaram de Chico, que tiveram alguma interação, ele extraiu algo, fez análise, fez uma pesquisa histórica, social a respeito e vai comprovando a partir das entrelinhas que existem nas cartas a realidade do fenômeno. Não se trata, como muitos falam, de um aspecto psicológico de Chico Xavier ou, como alguns ortodoxos afirmam, um fato de obsessão ou de fascinação de Chico Xavier. Mas há toda uma realidade. Então o Espiritismo traz, como ato fenomenológico, o estudo e prática da mediunidade, através da pesquisa e da prática. A pesquisa nós podemos colocar como estudo constante, tanto o estudo exterior, a casa espírita, como o estudo interno, nos cursos oferecidos aqui. O estudo e prática do Evangelho como ato reeducativo. O estudo e a prática do Evangelho como ato reeducativo. Ou seja, através do Evangelho, aprender a lidar com os nossos próprios sentimentos. Aprender a identificar como somos, quem somos, né? E o que queremos de fato. E assim talvez a gente pare de sofrer por 10, 15 anos pelos mesmos problemas, né? Pelo mesmo problema, com fatos diferentes. Então, nós aprendemos que fenômeno não é o mesmo, né? Que é a fenomenologia, e que existe toda uma relação da doutrina espírita com a fenomenologia. E isso só depende de nós, só depende da nossa observação, daquilo que a gente realmente busca, né? Como reaprendizado, e se a gente realmente quer esse reaprendizado. Se não é mais fácil viver fazendo entrevistas e tratamentos o resto da vida. Isso é um ponto a ser muito observável para a gente. Não é uma crítica. Vejam bem, não é uma crítica. É um ponto para reflexão. Então, novamente eu pergunto, qual o teu objetivo em uma casa espírita? Aprender sobre você mesmo? Ou buscar a facilidade vinda da opinião alheia? Bom domingo para todos. Vamos fazer a nossa prece? Então vamos elevar o pensamento a Jesus e mais uma vez agradecer a oportunidade de estarmos aqui reunidos. Reunião essa que nos traz momentos de reflexão, nos traz paz de espírito e principalmente a oportunidade de analisarmos a nós mesmos, mentores amigos e principalmente eu mesmo. Que seja possível me envolver com a paz interior, que seja possível me envolver com aquilo que eu acredito de verdade, buscando extrair sempre o que é melhor, não só para mim, mas para todos que estão à minha volta. Lembrando que há sempre a diversidade de personalidade. Lembrando sempre que devemos trabalhar com a alteridade, com a indulgência e respeito a essas personalidades. Assim nós conviveremos melhor em família, em sociedade, no mundo. Que assim seja.